Evangelho, domingo da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São Lucas e nós ouvimos a introdução do primeiro capítulo do evangelista Lucas e depois passamos ao quarto capítulo, ao Senhor que toma nas mãos o livro na sinagoga de Nazaré e proclama a leitura do profeta Isaías. E ao término da leitura declara que se cumpriu aquilo que o Senhor havia prometido. Que maravilha, meus irmãos! Olhem que imagem bonita, porque na primeira leitura de hoje ouvimos o livro do profeta Neemias e a narrativa do sacerdote Esdras, que toma nas mãos o livro da lei diante da assembleia dos homens e mulheres reunidos e novamente lê o livro sagrado diante de todo o povo. Com os mandamentos do Senhor, com as normas do Senhor, com a palavra do Senhor, e depois do longo período em que o povo não ouvia a proclamação da palavra do Senhor, ouvi-la outra vez provoca no coração do povo uma grande e intensa sensibilidade ao que o Senhor lhes pedia. As lágrimas do povo de Israel ao ouvirem a proclamação da lei do Senhor, são as lágrimas de quem deseja estar na companhia do Senhor e sente forte no seu coração o apelo à conversão. Ou seja, a unir-se àquela palavra, a retomar a aliança com o Senhor que fala. Deus não nos abandonou, se lembrou de nós. Dirigiu outra vez para nós a sua palavra, porque se importa conosco e quer o nosso bem. É muito significativo como na Sagrada Escritura, muitas vezes, os profetas repetem nos oráculos do Senhor essa máxima: se o Senhor castiga e corrige, é porque se importa com o bem do seu povo. Do contrário, se não se importasse, deixaria-o entregue à própria perdição, à própria má conduta, para que terminassem condenados por seus próprios atos. Ao tomarem outra vez o livro da lei nas mãos e ao ouvirem a leitura,
o povo inteiro se comove. O Senhor ainda cuida de nós. Meu irmão, minha irmã, como é bom começarmos esse terceiro domingo do tempo comum com essa declaração: o Senhor cuida de nós. Deus não te abandonou, nem quer te abandonar. Ele se importa, sim, e muito comigo e contigo. E muitas vezes virá ao nosso encontro para nos corrigir. Com braço forte nos defenderá, mas com mão firme também nos chamará à verdade. Não medirá esforços para ferir-nos, se essa ferida nos levar ao caminho da verdade e da vida. Mas, sobretudo, Ele quer ferir o nosso coração de amor. Mas para isso é preciso ferir extirpando e arrancando desse coração tudo aquilo que é sinal de morte e que a Ele não pertence. E dessa forma, não haverá mais espaço no coração do Senhor para a tristeza. Lembra da imagem que nós vimos esses dias a respeito da ira e da tristeza, os dois sentimentos que Marcos coloca juntos no coração do Senhor? Pois bem, o Senhor quer extirpar, arrancar definitivamente tudo aquilo que não lhe pertence e pertence ao seu inimigo do coração de cada um de nós, para dessa forma livrar-nos da tristeza de estarmos longe dele e fazer com que o nosso coração se oriente à verdade, se oriente à sua vontade. Porque cuida de nós, o Senhor nos corrige. Nos afaga, nos consola, mas também nos pune. A punição do Senhor quase sempre se revela como a oposição frontal e veemente do Senhor a qualquer ato da nossa vontade que se oriente de algum modo num caminho contrário ou distinto da vontade do Pai. Então, ali o Senhor vem e diz que não. E muitas vezes o filho se irrita por causa disso. Como a criança pequena, que quando a mãe diz que não para algo que ela deseja, para algo que ela quer muito fazer, para o qual ela se sente apaixonadamente atraída, ela se irrita, chora e até pode tentar bater na mãe. E a mãe corrige então e diz que aquele ato ali não pode acontecer. E suportando a incompreensão do filho, permanece na sua decisão e firme na sua decisão frustra o seu pequenino, mas aquilo dali para ele é um bem. E a mãe sabe que é um bem. E ela está disposta a suportar ver o seu filho, naquele momento, provar um desgosto e com isso chorar e se desiludir por conta daquela frustração. Ela sabe que é um bem, é importante que ele passe por essa frustração e ao mesmo tempo que o seu coração, vamos colocar assim, está ali um pouco doído por ver a frustração do filho, está em prontidão para ser por ele consolação, mas não em substituição, melhor dizendo, aquela frustração que ele precisa passar agora, porque aquilo que ele quer fazer não é certo e não é bom. Então a palavra da mãe continua, não. E ele vai ter que suportar aquela frustração e andar para além dela, percebendo que a mãe não passou a amá-lo menos por ter dito aquele não. E como isso se demonstra? Na prontidão do carinho e da consolação que existe na atitude do coração daquela mãe. Se nós somos assim na educação de nossos filhos, meu irmão e minha irmã, como não é o nosso Deus em relação a nós? Com quão maior consolação Ele vem ao nosso encontro depois das dores que Ele nos impõe para que possamos voltar à comunhão com Ele, para que possamos deixar de lado tudo aquilo que, de certa forma, nos leva a afastarmos da sua vontade e, por consequência,
afastarmos-nos do bem para nós, porque nada fora da vontade do Senhor pode ser um bem suficiente ao coração do homem. E muitas vezes o nosso querer, que se faz rebelde, precisa ser, como já estamos falando, freado, de maneira que o coração não se desoriente da vontade e, por conseguinte, da bondade do bem que Deus tem proposto a cada um de nós. E hoje no Evangelho o Senhor toma nas mãos o livro do profeta Isaías e começa a lê-lo na sinagoga. Mas antes, se nós repararmos, apenas para pegar o gancho, Lucas escreve de maneira tão delicada a Teófilo, é o seu interlocutor. Mas Teófilo também significa em grego amigo de Deus, que pode ser todos aqueles que se dispõem a ler o Evangelho. Como assim, Padre? Todo aquele que vem a mim, vem porque o Pai me entregou. O Pai atrairá a mim todos aqueles que Ele quer. Por isso, todo aquele que se aproxima da boa nova do Evangelho e a recebe é um amigo de Deus. Então, o Teófilo aqui pode ser uma pessoa histórica, mas pode ser também um referimento a todos aqueles que se aproximam do Evangelho de Cristo como amigos de Deus. E Lucas escreve: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. E desse modo faz uma referência a escritos precedentes, a tentativas que foram feitas e, como sabemos, o Evangelho de Lucas não é o primeiro escrito conhecido. Muito provavelmente, Marcos e Mateus se antecederam aos escritos de Lucas e Lucas teve conhecimento de uma parte ou da totalidade dos escritos feitos pelos dois primeiros evangelistas. Em todo caso, Lucas está deixando claro que ele segue esse esforço de recolher tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, mas não apenas um recolhimento histórico para a posteridade, mas para que o ensinamento seja transmitido, o ensinamento do Evangelho, não apenas agora por uma transmissão oral, mas que possa permanecer para gerações através de uma transmissão textual, ou seja, uma composição elaborada pelos primeiros cristãos, e daqui o cuidado de Lucas em poder ouvir e recolher o máximo possível dos testemunhos. E ele foi até aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de um modo ordenado e entregá-lo a Teófilo. Desse modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Olha que lindo, meus irmãos. O Evangelho vem para trazer-nos a solidez do ensinamento. E ao mesmo tempo, não apenas isso, Lucas teve o cuidado de recolher tudo aquilo que seria importante para a história do nosso caminhar. Juntamente com o Evangelho, não recebemos a narrativa do que foi aquele momento no passado, mas recebemos o testemunho de todos aqueles que até hoje percorreram. Só que entre a composição de Lucas e o nosso tempo, nós que recebemos hoje, foram tantas mais pessoas que percorreram esse mesmo itinerário. E quando o texto do Evangelho chega até nós, ele vem acompanhado da tradição da Igreja e do seu magistério, que recolhem tudo aquilo que aconteceu e que o Senhor deu-nos a conhecer e a compreender entre o tempo da narração lucana
e o tempo de hoje em que eu e você recebemos esse texto. Olha que lindo! De maneira que o Senhor realmente cuida de nós. Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos ajudar a seguir na fé. E como vimos na sinagoga de Nazaré, assim como se cumpre a profecia do Senhor, se cumpre o dom da salvação. Não é apenas aqui o cumprimento de uma palavra. O Verbo se fez carne, o Senhor nos entrega o acontecimento do Evangelho no mistério da encarnação. É o próprio Senhor Jesus que se apresenta a nós. Não o Messias como na compreensão de Israel, mas o próprio Rei e Senhor Messias, o próprio Deus onipotente, Messias, que vai à frente do seu povo e que conduz o povo no caminho da libertação. Naquele momento, os que estavam na sinagoga de Nazaré tiveram uma chance única de contemplar algo tão especial. O cumprimento da profecia de Isaías. E olha, meus irmãos, olhemos com atenção. Quantas gerações se passaram entre Isaías e aquele dia em Nazaré? Muitas. Quantos foram os homens e mulheres ao longo dessas gerações que desejaram ver o cumprimento perfeito daquelas palavras de Isaías? Muitos. Mas depois desse cumprimento, depois que o Senhor realizou essa palavra, quantas foram as outras profecias que o próprio Senhor deixou por nós, ou melhor, quantas foram as outras promessas que o Senhor deixou por nós depois do cumprimento dessa, feita através do profeta Isaías? Eis que se cumpriu ali em Nazaré, e o Senhor nos ensinou que onde dois ou mais estiverem reunidos, que sempre estará conosco até o fim dos tempos, que Ele mesmo cuidará dos seus discípulos, Ele mesmo suscitará as palavras a serem ditas, Ele nos chamou a sermos sal da terra e luz do mundo, nos entregou o caminho das bem-aventuranças, e quantas vezes nós já não vimos também o cumprimento dessas palavras? Quantos foram os encontros de pastoral, as missas que você já participou, as celebrações litúrgicas que você já acompanhou, onde você percebeu claramente que aquilo que o Senhor proclamou como profecia, vamos dizer assim, né? Ou melhor, como promessa nos evangelhos, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Ou então, como ouvimos esses dias, o Senhor enviou-os com autoridade à frente do povo, e quantas vezes nós já não vimos isso acontecer, e quantas outras promessas, né, o Senhor não realizou ao longo do tempo por meio de seus santos, e todas elas Ele cumpriu, como por exemplo as promessas do Sagrado Coração de Jesus, pego aqui e aproveito, né, sobre a conversão dos pecadores, sobre a graça de abençoar os sacerdotes na hora da pregação do Evangelho, e o Senhor já cumpriu todas elas, porque o nosso Senhor, Ele é fiel, eterno é o seu amor, infinita é a sua misericórdia. Nele se encontra a nossa esperança. Então o Evangelho de hoje termina não com aquele momento tão desconcertante quando o Senhor completa o discurso na sinagoga e aqueles que ali estão se levantam contra ele, tentando assassiná-lo, porque ele fala a verdade a respeito da dureza de seus corações. O Evangelho de hoje não traz esse trecho para que nós possamos olhar com atenção a beleza desse grande corpo, como vai dizer São Paulo na segunda leitura,
que é a igreja. E como o Senhor, desde lá do profeta, desde Neemias até os nossos dias, cumpre suas palavras, cumpre suas promessas e nos conduz dia após dia no caminho da verdade e da vida que vem dele. Peçamos ao Senhor a graça de, nessa terceira semana do tempo comum, também nós crescermos, que também nós possamos crescer na escuta da palavra do Senhor e que a alegria por ver as promessas que o Senhor nos fez por meio da igreja serem cumpridas, que a alegria do cumprimento dessas promessas nos encorajem sempre mais a fidelidade e a lealdade ao nome do Senhor e a comunhão com a Santa Igreja, como meditamos nesses últimos dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.